Olá, boa noite, telenauta, ligado na nossa programação. Boa noite para você que está do outro lado da tela acompanhando a programação da primeira TV online do estado da Paraíba, a TV Diário do Sertão, a vitrine do sertão para o mundo. Abraçar você cajazeirense, você sertanejo que reside em outros estados da federação e que acompanha a nossa programação diariamente. O nosso muito obrigado, o nosso afetuoso abraço e agradecimento a você que acompanha a nossa programação e desde já deixar o espaço aberto para que você possa interagir na nossa programação onde quer que você esteja. Uma boa noite para você, desejar uma feliz noite para que você possa, nesse interview de hoje, claro, ficar a par dos acontecimentos do nosso país e, claro, da nossa região. O nosso interview é um programa onde a gente conhece a vida de alguma personalidade, seja de Cajazeiras do Sertão, enfim, por aqui já passaram diversas pessoas. Só que o nosso interview de hoje será um interview um pouco diferente. Conrado, quando apresentava o interview, ele por diversas vezes realizou um interview debate, onde era escolhido um tema e algumas pessoas vinham para debater ao vivo no estúdio da TV Diário do Sertão. Hoje o nosso interview será mais uma vez um interview onde iremos debater sobre um assunto que chamou a atenção do nosso país. Deixar o espaço aberto desde já para você que está do outro lado da tela, quiser participar, o nosso WhatsApp é o 991 44 0709. O 991440709 é o WhatsApp que já está liberado para você participar, mandar a sua mensagem. Temos também o diariodosertão.com.br. Logo abaixo do seu vídeo você tem um espaço para deixar a sua mensagem registrada. Então fique à vontade, participe, esse espaço é todo seu. Iniciando o programa Interview, agradecendo desde já pela sua audiência, você ficou sabendo da decisão do juiz Sérgio Moro de conceder mandato de condução coercitiva para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestasse depoimento nas investigações da Operação Lava Jato. Esse fato causou discussões acaloradas entre defensores e opositores do ex-presidente da República, o Lula. A questão é complexa. Como não há na legislação brasileira um dispositivo claro com relação ao tema, ele é passível de interpretações. O Código de Processo Penal estabelece que um juiz pode determinar que réus, testemunhas e peritos sejam levados à força, a chamada condução coercitiva, para serem ouvidos em audiência. Mas, de acordo com o Código, é preciso que a testemunha ou o acusado tenham deixado de comparecer a uma audiência sem motivo justificado. Após uma grande movimentação no país, diante da condução coercitiva do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Interview de hoje recebe para debatermos sobre esse tema o presidente do partido Socialismo e Liberdade, o PSOL em Cajazeiras, e também professor universitário Gildemar Pontes, o historiador e também desenhista Nonato Saraiva, que é um simpatizante do Partido dos Trabalhadores, e o nosso padre Francivaldo, que nos ajuda nesse tema de hoje bastante palpitante. Então o interview de hoje irá debater sobre a condução coercitiva de Lula. Houve ou não exagero na condução coercitiva do ex-presidente da República? Iniciamos o nosso interview trazendo já o boa noite de todos os debatedores para, assim, começarmos o nosso debate para sabermos a opinião de Nonato Saraiva, do padre Francivaldo e também do Gildemar Pontes. Boa noite, Nonato. Boa noite, internautas. Boa noite os que estão ligados pela nossa net, né, nesse horário, para debater, discutir, dar sua opinião sobre um tema tão palpitante, um tema que, quer queira, quer não, por mais que você tente se distanciar, ele acaba atingindo todos os brasileiros, né? Esperamos que esse debate seja rico e que a gente possa passar a nossa visão, né, o nosso entendimento desse fato para a população. Um abraço. Padre Francivaldo, seu boa noite a todos os telenautas. O senhor que já é um assíduo aqui da nossa TV, semanalmente tem a sua coluna no Direto ao Ponto. Boa noite, padre. Boa noite, Zé Neto, Nonato, Gildemar e internauta. De fato, a imprensa, ela marca muito, sempre tem
observado nos últimos dias no país, que a imprensa tem se colocado assim como uma espécie de vanguarda. Ela está além dos poderes, porque ela tem movimentado o país, ela tem conduzido as opiniões, enfim, ela tem um papel e está tendo no momento um papel muito forte, pertinente nas decisões, no comportamento e na visão do povo brasileiro. E esse debate de hoje, ele vai exatamente, eu diria, pontuar melhor, ajudar na visão do povo brasileiro, que nesse momento participa, bebe dessa fonte de comunicação, para uma posição mais justa e mais aproximada da verdade, que é esse fato da prisão coercitiva do ex-presidente Lula. Um abraço para o padre Francivaldo e agora o boa noite do Gildemar Pontes, ele que preside o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, aqui em Cajazeiras, e também um professor universitário. Boa noite, professor. Boa noite aos telenautas sintonizados agora na TV Diário do Sertão. Boa noite, padre Francivaldo, boa noite, Zé Dias, boa noite, Nonato. Bom, nós estamos diante de inúmeros fatos recentes na política brasileira que exigem uma reflexão maior, mas exigem uma reflexão de conjuntura. Eu acho que um fato isolado ou fatos isolados não significam a realidade. A realidade é colocada na medida em que as pessoas conseguem enxergar o todo. E para enxergar um fato como esse da condução coercitiva do ex-presidente Lula, é preciso analisar os fatos todos que chegaram até o pedido dessa condução coercitiva. Isso não surgiu do nada, né? Não é o fato de ele ser ex-presidente da República que ele está imune a qualquer que seja a abordagem, né? Seja ela policial, seja ela da justiça, seja ela de que natureza for. Então é preciso contextualizar para que a gente possa, né, ter dados para oferecer aos telenautas a realidade circundante sobre o episódio da condução coercitiva do Lula. Então já deu para entender que o debate de hoje será um debate que irá engrandecer a opinião não somente de nós que fazemos o Diário do Sertão, mas claro, para você que está do outro lado da tela, que terá a oportunidade de entender a opinião dos debatedores e, claro, formar a sua opinião, que esse é o nosso papel também, de informar para que você possa se formar. Iniciando o programa Interview, e você poderá participar durante todo o programa através do nosso WhatsApp, o 991 44 0709. Esse que está na tela, você pode participar durante todo o programa, a gente já disponibiliza. Já deu para entender aqui que cada um tem uma visão, uma ótica. Mas antes de trazermos a opinião do Nonato, do padre Francivaldo e também do Gildemar, a nossa reportagem conversou com um advogado em Cajazeiras, o Johnny Pereira, ele que a partir de hoje torna-se também um colunista no Diário do Sertão, com seu comentário no Direto ao Ponto, que ele vai trazer hoje uma opinião breve sobre a condução coercitiva de Lula. Porque muito se fala no exagero, no espetáculo que foi causado essa condução coercitiva. E ele vai trazer a sua opinião como advogado, sem partidarização, para entendermos um pouco mais da opinião do advogado Johnny Pereira no seu comentário no Direto ao Ponto. O Código de Processo Penal brasileiro prevê entre seus artigos a condução coercitiva daquele cidadão que, intimado a comparecer a qualquer ato de processo, descumpre tal solicitação de um magistrado. O ex-presidente Lula foi abordado em sua residência já com a notificação e intimação do Sérgio Moro, juiz federal, que ordenava a sua condução coercitiva para prestar depoimentos. Se em nenhum momento ele se recusou a cumprir tal determinação, a condução coercitiva passa a ser arbitrária, portanto ilegal. A nosso sentir, a forma correta seria a intimação prévia do ex-presidente para que comparecesse voluntariamente a prestar seus depoimentos na sede da Polícia Federal, e só se existisse o descumprimento de sua parte, aí sim seria, por parte do magistrado, determinada a sua condução coercitiva. Então, essa é a opinião do Johnny Pereira, ele que é advogado em Cajazeiras, que tem um escritório de advocacia na terra do Padre Rolim, trazendo a sua opinião para engrandecer e iniciarmos assim o nosso debate no interview de hoje que iremos debater. A condução coercitiva do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Houve exagero, sim ou não? Esse é o tema em destaque a partir de agora. Vamos iniciar a nossa, vamos dizer assim, uma mesa redonda, onde iremos explanar aqui a opinião de todos, de tanto de Nonato, como do padre Francivaldo, como de Gildemar, para entendermos. Nonato, na sua opinião, houve exagero, sim ou não? Claro que sim. A forma como foi conduzido o processo, aliás, não só agora, mas de há muito tempo, já vem sendo de forma espetaculosa, exagerada, certo? Circense, certo? E isso aí já é questionado por muita gente. Não é porque só agora, com a coerção do Lula, o termo até interessante, coerção, né? Isso veio à tona. Mas isso já vem sendo questionado em todas as detenções ou conduções coercitivas que esse cidadão que está à frente do Ministério Público está cometendo as chamadas barrigadas. Mas para a gente entender melhor isso, eu tenho que me reportar a um fato mais rápido do que vem acontecendo, já vem de há muito tempo, já vem desde o início da eleição da presidente Dilma, que uma oposição que até hoje não aprendeu que perdeu uma eleição, colocou o seguinte termo: não vamos deixar governar. Primeiro não vamos deixar assumir, depois não vamos deixar governar. De que forma você não vai deixar um governo governar? Criando fatos, criando problemas, criando pautas bombas, interferindo, criando situações de instabilidades. E eu faço uma pergunta a vocês: quanto ganha um senador, um deputado que está ali no Congresso, no Senado? O que eles fizeram durante esses 2 anos? Qual a mensagem, qual a proposta, qual um projeto, qual uma emenda, qual um soneto, qual uma nota musical que esse povo levou para lá, a não ser todo dia acordar e dizer: vamos nos reunir para derrubar a presidente. Estão há 2 anos, certo, criando instabilidade política e econômica no país com essa prática a partir de uma coisa pior, que são de denuncismo de revista. Agora, por que esse cidadão chegou até esse tipo de condução com o Lula? Primeiro, avisos já foram colocados aí a 1000. Daqui a pouco chega no Lula, daqui a pouco chega no Lula. Vamos prender fulano até chegar lá. E prestem bem atenção, sempre que vai haver uma mobilização de rua, sempre, desde o ano passado, que um petista é preso, mesmo que já está preso, como foi o caso de Zé Disseu, eles também têm que criar um motivo para levar as pessoas à rua, certo? Seja qual for, porque a pergunta que se faz: mas se Aécio foi delatado por 5 vezes, se Cunha é o maior criminoso da história política do Brasil, porque ele é procurado pela Interpol, ele não pode ir ao Paraguai que ele é preso, e ele preside a Câmara. O cara foi acusado de financiar a campanha de 180 deputados, inclusive 6 a 8 da Paraíba. Onde ele anda, que ele sai aquela coxa atrás dele, que diz claramente que, inclusive, um fato que ficou aí incógnito e passou batido: as chamadas pedaladas que gerou tudo isso era em relação a 2014, mas ele, quando conduziu o processo do pedido de impeachment, que é um pedido da oposição, ele disse: nós também entendemos que aconteceu em 2015, mas isso não foi votado, não foi colocado nem homologado pelo STF. Foi ele que decidiu, como dono da Câmara. Certo? Então, essas ações arbitrárias já se estendem ao Ministério Público, e aí a gente começa a não generalizar, porque seria a banda podre do Ministério Público, e vamos ver quem está à frente disso, qual a história desse rapaz chamado Sérgio Moro. Sérgio Moro, ele representa hoje o que há de mais sórdido na política brasileira, a turma do Malucelli, do Paraná, do Fernando Francischini, certo? Que são os donos das retransmissoras da Band e da Globo do Paraná, entendeu? Os donos de todos os pedágios e aduaneiras da região, do agronegócio. E o Francischini foi o cara que começou a Lava Jato. É o cara que traz todas as denúncias de revista até chegar a todos os membros do PT. Eles têm essa prática: não vamos deixar ninguém em paz. Porque nós temos um juiz lá que acredita na impunidade, certo? Tem um poder supremo, achando até então que ia continuar com isso até o resto da vida, na linguagem popular. Isso vem acontecendo há muito tempo, esse tipo de atitude. Mas, para desespero desse pessoal, chegou no Lula, que vivia até então adormecido, lá e cá, papapá, porque logo eles, quando viu que os ataques à presidente Dilma não deram tão certos, eles começaram a investir no Lula. Primeiro, vamos desmoralizá-lo, vamos levá-lo à coerção pública, até aquele promotor de São Paulo, um cara chamado Cássio Concerini, que é desqualificado para esse tipo de processo, quer a força levar o Lula para o Tribunal da Barra Funda para que ele entre, para que a Globo filme, para que os paulistas, que é hoje o maior reduto antipetista do Brasil, certo? Execrem a personalidade do Lula, porque o cara mudou a cara do país, mudou a cara do Nordeste, e ele tem esse apoio popular que eles não têm.
E a intenção por trás disso tudo é execrar a personalidade do Lula. Só que deram alguns burros na água. Essa nova investida deles foi a chamada barrigada jurídica, certo? Eles, eu acho que foi até um teste para a reação da população, que foi uma reação que eles se espantaram. Eu pergunto a vocês, em fevereiro, teve uma coisa parecida com o que teve agora com Isto É. É porque a pessoa, rapidamente, a propaganda versus desinformação é tão forte que as coisas acabam passando assim a vistas grossas. Eu estava em João Pessoa e aí eu senti na pele o que a pessoa sente quando fica submetida a apenas 4 canaizinhos de TV padrão. Queimou a nossa TV a cabo lá e eu fiquei assistindo Record, Band, Globo e SBT. E eu sofri, compadre. Quando disseram que pegaram um rascunho de uma delação do Severo que citava Lula e Dilma por coisas idênticas a essa de hoje. Numa tiragem antecipada de uma revista logo próxima a uma mobilização. Resultado, 3 dias a TV Globo, que é uma devedora, sonegadora e devedora do governo, que aí é uma outra história que a gente não vai entrar em detalhe depois, veiculou no Jornal Nacional, Jornal Hoje, de manhã, de tarde, de noite, 3 dias seguidos. Isso aí. Primeiro já era um crime que foi um vazamento da delação, que não interessa, que ela não é parte do processo. Depois, quando foi provado, pediram vista do processo, no processo, na delação oficial, não tinha nada de citação de Severo, Lula e Dilma. E aí, quem vai pagar esse crime? Calou-se. Agora, mais precisamente agora, como eles programaram mobilização para o dia 13, de repente vamos criar motivos, vamos criar fatos, vamos prejudicar petista, vamos colocar petista como ladrão, blá, 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 como se ele fosse as pessoas mais certas do mundo. Certo? São todos envolvidos em falcatruas, em sonegação, em desvio de divisas para o exterior, todos não aceitam a perda de uma eleição e tentam todas as formas de usar esse tipo de método, que é o chamado método pega-trouxa. Quando se tem uma mobilização marcada e não tem motivo para levar o povo, eles criam. Primeiro, a antecipação de uma tiragem de uma revista, que é o chamado lado B, certo? Da imprensa, da grande imprensa sonegadora brasileira, que é Isto É. A Isto É aquela revista dos tentáculos da Globo, que fica lá escondidinha, para quando a Veja não der mais ibope, a Isto É entra. E ninguém mais acredita em Veja, que a Veja já mostrou você pegar 50 capas da Veja, 50 capas atacando Lula. Certo? Então a Isto É simplesmente antecipou uma tiragem, colocando em discussão essa acusação envolvendo o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Qual a intenção disso? Provocar uma convulsão. E outra coisa, intencionalmente, coincidentemente, no dia após o senhor Eduardo Cunha ser tornado réu por 10-0 no STF. Qual a função disso? Abafar esse noticiário que, para nós, esperávamos que fosse uma repercussão nacional. Mas aí não, isso não pode ser, vamos jogar um fato para a população que cubra isso, que tome a frente disso, aí jogaram a revista. Só que eles erraram novamente. Primeiro, é um tiro no pé atrás do outro. Eles achavam que não ia ser desmentido tão rapidamente. Na mesma tarde, a primeira levou 3 dias, mas essa última, na mesma tarde, o Delcílio desmentiu. Aí não deu certo. Me digam agora a de vocês, alguém já ouviu mais falar da Isto É? Não, né? Deixou para lá. Resultado, o que faremos agora? Corre, prende o Lula. De que forma? Desse jeito, vai lá, quem manda aqui sou eu, prende dessa forma. Aí, meu amigo, houve essa repercussão e esse rebuliço nacional e mundial, porque está havendo também nota de repúdio internacional, até da ONU, certo? Líderes de todo mundo estão tirando documentos de apoio ao ex-presidente Lula, e a população brasileira, de um modo geral, se revoltou com esse tipo de atitude arbitrária desse cidadão que até então se acha dono da verdade e dono da Constituição brasileira. Aliás, nem dono, porque ele não tem cuidado, que ele rasgou a Constituição. Então já deu para entender como vai ser esse debate. Eu pergunto a você, Judemar, você concorda com as palavras de Nonato ou não? Olha, eu acho que o Nonato está cumprindo o papel de defensor do seu partido, né? E naturalmente... Dizer aqui, Judemar, antes de você da sequência da sua fala, de que o microfone está aberto. O Nonato quiser interagir com o Judemar com o Nonato, o padre também da mesma forma. Tudo bem, então veja bem, eu como falei anteriormente, que era preciso contextualizar para a gente poder tomar uma posição assim com mais equilíbrio. Está em curso uma operação chamada Lava Jato, que é fruto de investigações, né, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, sobre o rombo da Petrobras. Então, o rombo da Petrobras, a compra equivocada, a venda equivocada de Passadina e uma série de outros
equívocos que geraram um rombo bilionário na Petrobras, fez com que José Disseu, que estava quase solto pelo mensalão, voltasse para a cadeia, porque também estava envolvido no Petrolão. E diversos outros empresários, políticos, tesoureiros do PT estão lá presos, né, por conta do Caixa 2. Então, há em curso uma investigação nacional sobre o grande rombo do maior patrimônio público que o povo brasileiro tem, que é a estatal, a Petrobras. Então, se essas investigações estão levando a políticos, se os empreiteiros que estão financiando campanhas políticas, e aí eu quero abrir um parênteses para dizer que só 4 partidos no Brasil não receberam dinheiro dos empreiteiros que estão sendo investigados na Lava Jato. PSOL, meu partido, PCO, PCB e PSTU. O restante, todos os partidos receberam dinheiro das empresas que estão sendo investigadas pela Lava Jato. Então, por aí você tira o nível de política que está se fazendo hoje no Brasil. É o toma lá da cá que foi instituído. Há uma corrupção que está dentro do sistema da Câmara de Vereadores de Cajazeiras até o Palácio do Planalto. Então você não diferencia. Se você for comparar a Operação Lava Jato com a Operação Andaime, é a mesma coisa. A mesma coisa está ocorrendo aqui em Cajazeiras. Então, se você tem um apodrecimento da política por conta dos interesses das empreiteiras, dos banqueiros que nunca se favoreceu tanto a banqueiro quanto no governo do PT, quanto no governo Dilma. Está aí, o Bradesco conseguiu colocar o Levi como ministro da Economia, ministro da Fazenda, da Economia, né? E aí o que foi que houve? O Bradesco teve o maior lucro da sua história. Depois que teve esse lucro, Levi saiu. E por que o Bradesco deixou de fazer propaganda na televisão? Para que fazer propaganda se o Bradesco está lucrando horrores com a política recessiva desse governo, que atacou o direito dos trabalhadores, né? E que tem favorecido aos bancos? Quer dizer, as empreiteiras que estão aí que fizeram os estádios da Copa do Mundo, que estão aí no canal da transposição, estão fazendo aditivo por cima de aditivo em cima de um projeto inicial que já era bilionário. Então, quer dizer, o nosso dinheiro está se esvaindo dentro desse processo imenso de corrupção, e essa corrupção tem que ter uma sustentação política, alguém tem que dar sustentação, deputados estão dando sustentação, senadores, ministro, seja lá quem for, do governo, e a gente está olhando espantado, e quando vê, de repente, várias pessoas sendo convocadas a depor, dentre elas, um presidente que recebeu favores de empreiteiras que estão sendo investigadas pela Lava Jato, quer dizer, as mesmas empreiteiras que financiaram a campanha do Aécio, o Aécio é o cão para o PT, assim como para o PSDB o cão é Dilma. Então, os que receberam dinheiro das empreiteiras que financiaram o governo Dilma foram os mesmos que financiaram o governo Aécio. Por quê? Quem ganhar, a gente está na boa. E realmente estão na boa. Quem ganhou está na boa. Por quê? Porque continuaram sendo favorecidos. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse textualmente, a palavra dele, não foi manipulação, dublagem, que nós fizemos uma coisa na campanha e, quando ganhamos, fizemos outra coisa. Assumimos o discurso do oponente. Quer dizer, então, nós estamos lidando aqui com uma série de contradições, com um estelionato eleitoral que foi posto para a sociedade brasileira, e aí é controverso demais simplesmente acusar o outro lado. Assim como o PT, assim como os governistas acusam o PSDB, os direitistas, seja lá quem for, nós do PSOL estamos vendo que ambos estão perdidos nesse meio de corrupção. Por quê? Porque ambos têm sustentação dessa corrupção que está sistematizada. Está dentro dos órgãos públicos, está dentro das câmaras, do Senado, das câmaras de vereadores. Então, a gente precisa passar esse país a limpo, mas não é porque o Sérgio Moro está dando uma de xerife do Velho Oeste e está atirando para tudo que é lado, não. Podia ser o Sérgio Moro, podia ser quem quer que fosse, com outro nome. Acontece que a população está indignada. O cidadão comum, aquele que não é de partido A, de partido B, de seja lá de que partido, aquele que não defende bandeiras políticas, o cidadão está indignado.
e é nacionalmente. Então, se esse cidadão está caindo nos braços da direita para ir para a rua protestar contra o governo, é porque o governo não está conseguindo satisfazer os anseios dessa população. Então a gente precisa analisar a coisa no seu modo conjuntural, não é simples assim. Não é simplesmente dizer, estão fazendo um espetáculo. Estão fazendo um espetáculo. A direita está fazendo um espetáculo, inclusive um espetáculo muito colorido, e a esquerda está fazendo um espetáculo, a esquerda que eu falo é o governo, está fazendo um espetáculo de contrapor as ideias da direita com a mesma forma, do mesmo modo, acusando da mesma forma. Então, estão ambos se acusando, e o que a gente está vendo nisso tudo aí é uma radicalização. Quer dizer, o país está dividido, e aquelas pessoas que não são nem governistas e nem do lado de AS, ou seja, lá de quem for, estão se sentindo despatriados. É assim que está acontecendo. Quer dizer que só é patriota quem defender a direita? Só é patriota quem queimar uma bandeira do Brasil e botar uma bandeira do Partido Comunista? Não. Eu sou patriota, mas não concordo com este governo e não concordo com a forma da direita querer tomar o governo. Entendeu? Então nós temos uma posição. E essa posição, acredito que seja a posição de muita gente. Então é preciso que a gente saiba o que está acontecendo no país para que a gente não chegue num fato isolado. Se todos os que foram depor até agora foram através de um mandato coercitivo, de condução coercitiva, por que só em Lula causou esse estardalhaço todo? Porque é o ex-presidente da República, é o cara que fez isso, fez aquilo outro, tudo bem. Mas aí era preciso espetacularizar a coisa, tanto de um lado como do lado do governo que o defende. O espetáculo é para ambos, não é só para o lado que quer crucificar Lula, crucificar o governo Dilma. É do lado que quer se fazer de vítima. Então essa vitimização de Lula, essa vitimização do governo, não tem sustentáculo, porque não corresponde à realidade. A realidade está aí. Todos os tesoureiros, aquelas pessoas que mexeram com dinheiro no PT, estão presos. E estão presos por quê? Caixa 2. Caixa 2 é corrupção. Então, se dentro do governo há corrupção, então é preciso passar esse país a limpo, seja de que forma for. Olha, o nosso interview de hoje debatendo sobre a condução coercitiva de Lula. Houve ou não exagero? A sua opinião você pode mandar também para o nosso WhatsApp, o 991440709. Eu recebo a mensagem aqui do Lima. Ele está na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, acompanhando a entrevista, e diz o seguinte: não concordo com o Nonato. É a opinião do Lima, da cidade de Juazeiro do Norte. Não concordo com o Nonato, concordo com Gildemar. Acho que Lula, você fique à vontade para expor a sua opinião. E aí, padre Francivaldo, depois da opinião de Nonato, do Gildemar, qual é a sua? Houve exagero ou não na condução de Lula? Olha, houve um absurdo. Primeiramente, imagina um mau exemplo. Imagina esse Cajazeiro, o juiz de Cajazeiro, eu sou nascido nessa cidade. O direito, ele é baseado em relações naturais da vida, que aí vão se codificando, se tornando regra, norma. Imagina que em Cajazeiro começasse um juiz agora, proceder assim, a partir desse mau exemplo nacional, pegasse essa regra, essa indução e transformasse isso em norma, em máxima. Já pensou? De manhãzinha estou me levantando para trabalhar e chega lá um caldeirão de polícia e me leva por fora, né? 200 policiais e a TV Diário do Sertão me filmando tudo lá em casa, porque um juiz, né? Teve uma postura política, olhou minha ficha partidária, eu estava afiliado no partido que não era o dele, e vou fazer isso. Já pensou? Não gostou da minha cor? Não, isso vira um absurdo. Então, um mau exemplo desse traz a gente. Eu olho tudo isso sem paixão, não sou filiado a nenhum partido político, mas vejo isso como isso traz um grande mal e mau exemplo. Graças a Deus, a grande massa do juizado, desde a magistratura do país, que tomou uma atitude adulta, repudiou esse comportamento do Moro. Ninguém pode brincar ou de fazer justiça, partidarizar a justiça, optar por escolha de avaliação, ou de punir, ou de investigar. O momento, a regra geral, você foi feliz, Judemar, que eu tenho claro, o país tem que passar limpo. Já se vem dizendo isso há muito tempo. Quem não se lembra recentemente aquela palavra do Papa Francisco? Eu falo de corrupção aqui na África, porque lá em casa, no Vaticano, também tem. E eu estou lutando, né, para pôr fim a essa atitude que enfraquece
a relação, diminui a justiça, diminui a fraternidade e diminui a santidade das pessoas. Todos nós nascemos para ser santo. Mas no momento a gente não pode se tornar no Brasil, nesse momento, uma atitude também maniqueia, não é? Por exemplo, só o pessoal é santo e o resto é diabo. Por exemplo, todos os partidos existe gente diabólica e gente santa. Porque se não for assim, não é gente, né? São os santos de um lado e os diabos do outro. Nós somos homens, a marca do homem é a incompletude, é a imperfeição. É no processo, é na luta que nós vamos buscando a perfeição. No Brasil, no momento, a gente vive uma realidade ruim e boa. Ruim porque a gente se depara diante de um cenário triste, né? De corrupção. Quem gostaria de ver nunca, né? O dinheiro do Brasil indo para a Suíça, por qualquer lugar do mundo. A gente prefere ver o dinheiro do Brasil aqui, ampliando os programas sociais, o ProUni, enfim, todos os programas que estimulam o jovem educação desse país, né? Ampliando os cursos universitários em Cajazeira. Quando eu estudava em Alagoas, eu vi um professor de lógica exaltar muito Campina Grande, porque Campina Grande já tinha 19 cursos superiores em Campina Grande. A gente olha a Cajazeira, hoje já tem quase 50, só aqui, diferenciados. Quer dizer. Então, é um país que evoluiu. E a gente agora fixar, só reduzir o país é uma coisa ruim. Quando você escuta na rua alguém dizer, esse governo é totalmente corrupto, mau, nefasto, responsável por tudo que é ruim nesse país. Quantos discursos a gente escuta, pessoa ligando por rádio dizendo isso? Eu quero dizer a você que é inteligente de estar em casa. Uma atitude dessa ajuda, constrói. Uma pessoa dessa está exercendo um papel de cidadão, de um homem inteligente? É claro que não. Uma opinião dessa enfraquece muito, entristece o país, porque a marca da democracia é a participação. E a participação inteligente, ela constrói. E a participação burra, medíocre, você diminui o país, você nega. Você olhar hoje para o país, eu que morei em algumas capitais do Nordeste, morei na cana-de-açúcar, no sertão sofrido, no Maruim, em Natal, na favela, Brasília Famosa, Canto do Mangue, e olha o país hoje. Escuto quantas pessoas nem imaginavam, né, ter acesso à universidade de hoje, tem filho médico, advogado. Eu olhar hoje a quantidade de escolas técnicas federais que vive no Brasil hoje, né? Praticamente um número astronômico. A extensão do curso superior, a possibilidade do acesso do pobre à escola. Hoje lá em casa, quando eu estudei, como era difícil eu ter acesso à escola. E ainda hoje de manhã eu fico observando, os alunos chegam, tá o ônibus bem arrumadinho na porta, o aluno pega o ônibus, vai para a escola, mesmo no sítio, volta. Eu pergunto, merendou? Merendei. Ele está fazendo um bocado de perguntas. E ver que muita coisa no país mudou. É claro que não muda-se tudo. E a mudança no país depende muito da posição crítica, intelectual, política de cada cidadão que não se acomoda com as mudanças. Foram importantes? Foram. Mas muita coisa está na frente por aí. Agora, vamos aperfeiçoar o processo democrático. Começou ontem, nós viemos de uma ditadura ontem. E já queremos hoje um país já pronto, democraticamente, com líder. Onde estão os estadistas do país? Se você perguntar fora Lula hoje, quem é o grande estadista desse país ou do mundo? Entendeu? Nós estamos num processo, uma fase, não precisa ninguém se antecipar, né? Querer agora, só tem um estadista que é Lula, e todo mundo dizer que ele é um ladrão, que ele é um bandido, que ele não fez nada por esse país, que ele não ajudou em nada. Então nós estamos alto nos conceituando de imbecis. E nenhum de nós quer ser imbecil, nós queremos um país melhor. Queremos todo tempo postar uma crítica pertinente, né? Contra a corrupção, a punição, o modo de proceder à justiça, de aplicar a justiça, porque nós estamos num processo, e o processo é uma caminhada, nós não paramos. Nós estamos construindo, os partidos novos estão surgindo, o PSOL recentemente está surgindo como um país pertinente, fechado, com critério, né? E assim os outros países, e os países que cresceram, os partidos que cresceram, aplica também norma, corrige, entra um processo de crisol, de aperfeiçoar, porque ainda vamos consolidando e amadurecendo a democracia. Quem imaginava nunca, né, o processo de Collor ser afastado, discutir hoje o impeachment de Dilma, só na democracia, né? E tudo isso discute. A liberdade é a condição primeira para que os atos sejam válidos, isso é um princípio de qualquer instância. Então, eu repudio a atitude, o mau exemplo do juiz Moro, porque ele ofereceu, deu mais para que muitos juízes entrem em crise, né? E comece a ser reizinho, ser monarca na sua comarca, e aí vira um inferno o país. Então, a minha atitude é essa. E espero, né, que como a maioria dos magistrados
tiveram uma posição contrária, que esse processo de fazer justiça hoje ele seja mais célere, porque tem muito crime para ser aperfeiçoado, ser descoberto, e aí a gente tenha, no final de tudo, a leitura positiva. Me permita complementar, eu acho que esse processo de evolução do país, como você mesmo falou, eu concordo, é processual, é lento, muitas vezes avança em alguns aspectos e em outros não, mas eu acho que o judiciário está se democratizando, na medida em que está prendendo gente rica. Claro. Tá? O dono da Odebrecht, que é um empresário que a gente conta a fortuna dele em bilhões, está na cadeia. Pegou 19 anos e alguns meses de prisão. E aí quando você traz para o interior, que eu acho que a extensão dessa TV Diário do Sertão é nacional, mas ela tem uma audiência profunda nos interiores do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Então perceba, na sua cidade, como as coisas deveriam funcionar e muitas vezes não funcionam porque o esquema de corrupção é o mesmo que está acontecendo lá em Brasília. A Operação Andaime aqui em Cajazeiras, tá aí, tem empresário preso, tem empresário como delator, tem alguns empresários que vão voltar para a cadeia. Por quê? Porque convivem com a gente aqui no nosso dia a dia, mas estão nos roubando. Então, quer dizer, você, e aí eu chamo a atenção das autoridades constituídas da cidade de Cajazeiras, você que é autoridade, que é uma autoridade policial militar ou civil, ou da própria igreja, das igrejas evangélicas, dos centros espíritas, dos centros de Umbanda, quer dizer, você que influi decisivamente para que a sociedade seja plural, você não está indignado com o que está acontecendo, com o que nos foi roubado aqui em Cajazeiras? Da mesma forma, só concluindo, da mesma forma, acho que nacionalmente está havendo isso. Então há uma indignação geral, entendeu? Eu acho que, só entrando um pouco e comungando com a opinião do padre, eu não vou nem me reportar a opinião do internauta, porque a forma como ele fala já demonstra o despreparo da pessoa, né? Nós estamos aqui debatendo um assunto que a forma como essa coisa está sendo conduzida e por que a intencionalidade de só ver um lado. Por que só prender aquele grupo se vê que o outro está roubando e faz vista grossa? Por exemplo, Joaquim Barbosa sentou suas nádegas no processo do Cunha em 2006. O Ministério Público Suíço mandou em 2006 o processo com os mesmos dados do Cunha. Do Cunha para Joaquim Barbosa, ele sentou em cima. Ele passou para o Moro fez a mesmíssima coisa. Isso a gente não pode concordar. Essa é muito purista, desculpa, eu vou discordar de você em quase tudo, no sentido de você comparar o projeto do PT com a oposição. Em termos de ganhos, de programas, se a gente for relacionar aqui, nós vamos ter um programa inteiro, talvez não dê tempo. Porque em 8 anos o que esse povo fez foi vender tudo que o país tinha. E em 12 anos o PT, se a gente for... E outra coisa, eu não sou petista. Eu sou um simpatizante do projeto do Partido dos Trabalhadores, porque eu vejo aqui, principalmente para nós nordestinos, que houve muita mudança. Há problemas internos, há corrupção. Raul Seixas dizia, para entender o jogo dos bichos, transou com Deus e o lobisomem. Então a gente não pode ser purista a ponto de achar, esse lado não é bom, esse não é bom, nós somos os melhores. A gente cai no purismo partidário de achar que... Aí daqui a pouco a gente vê um discurso do pessoal no segundo turno de eleição, de um lado, que fazia o mesmo discurso que o Aécio está fazendo hoje. Viu? Só um instante, veja bem. Então os programas, a visão conjuntural aqui, todo mundo sabe. A gente não vai entrar na visão conjuntural, porque o tema não é visão conjuntural da coisa. Assim, primeiramente, a gente sabe que tem muita coisa por trás. Porque se for discutir o que levou a esse ponto, que é a coerção do Lula, meu amigo, nós vamos ter 3 ou 4 programas para explicar o plano traçado do mecanismo internacional para a América Latina, a intenção de pegar o pré-sal. Hoje nós temos, Gidemar, no Brasil, o custo mais baixo de extração de óleo, certo? A $12, a $8 o barril, certo? O petróleo americano está sendo extraído a $12,40. Quer dizer, há um maniqueísmo em cima disso tudo e há uma intencionalidade daquela propaganda que a oposição brasileira está fazendo e muito bem feita, de desmoralizar todas as empresas, e aí com o apoio de muitos partidos que se dizem socialistas, mas que no segundo turno a gente vê exatamente onde esse pessoal está. Para que lado eles pulam. Eu já fiz parte, Gildema, eu fui diretoriando do Partido Comunista do Brasil nos anos 80, de Roberto Freire. Fiz propaganda para Freire aqui, certo? Quando Freire era do PCB. Comecei a observar as intencionalidades daquele cidadão em transformar o PCB em legenda de aluguel. A chamada legenda de aluguel geralmente é aquela segunda ou terceira legenda que fica lá esperando de que lado eu vou ficar no segundo turno e vou negociar cargos.
Então esses purismos acontecem dessa forma também. Agora, eu não concordo em comparar um programa, um discurso, um governo, uma forma de atuação de uma autoridade governamental no transcorrer de 8 ou 12 anos, com 8 anos das pessoas que passaram, não fizeram nada, estão aí querendo tomar o poder desta forma, com esse tipo de maniqueísmo. Então, achar que eu acho muito simplista direcionar apenas a esse fato. A conjuntura é muito mais ampla, não interfere só no Brasil, em toda a América Latina. Agora, essa burrada que deram, esse tiro no pé, que a cada dia eles dão um tiro no pé. Eles ressuscitaram um ídolo, nós estamos no meio de um processo evolucionário que as pessoas vão precisar entender. A gente está num processo evolucionário que nós temos hoje, no nosso país, na América Latina, o maior referencial de combate à pobreza e de inclusão social do mundo. Ele é exemplo mundial. Então, quem tem o que a perder? Quem perdeu a eleição. Ou quem não tem a perder? O que perdeu a eleição, quem tem a perder é o governo. Então, esse povo que não tem nada a perder, todo dia arranja um processo contra qualquer um. Porque é aquela coisa, aqui na cidade você vê muito isso. O prefeito que perde, aí já que você entrou na questão municipal, vamos entrar o seguinte. O prefeito geralmente perde a eleição, aí a cambada que perdeu disse, eita, não vamos deixar o prefeito governar. Todo dia eu vou levantar um processo contra ele. Aí tem, fabrica nota, traz revista, traz isso aqui, carimba, faz por rádio, diz, olha, você roubou. Porque até o cara provar que aquilo é mentira, ele leva meses. Se estressa, vai colocar seus assessores jurídicos para trabalhar, podendo estar fazendo uma outra coisa. E a prática dessa oposição que está aí, certo? Burra, é exatamente de não dar trégua e não dar espaço para um governo governar. Certo? Agora, uma outra tática que vai acontecer daqui para frente, e vocês vão ver nos próximos programas eleitorais, essa revoada ou a debandada de partidário para partidos pequenos. Cara, Álvaro Dias no PV, pelo amor de Deus, como pensar o cara disse, eita, deixou o partido todo o PV? Não, eles estão revoando para partidos pequenos, para na hora do programa eleitoral cercar 1 ou 2 candidatos de esquerda e ter um tempo maior de campanha para massacrar os partidos. Então, vamos acabar com esse maniqueísmo, com esse simplismo, porque a coisa, eu sei que é bem maior, mas o tema é a coerção, e para todos os juristas, CNBB, OAB, foi abusiva e foi brutal, até desnecessária. Eu queria só completar, Nonato, à vontade. É o seguinte, porque nós estamos colocando aqui o foco é a prática da justiça dentro de um processo. Nós estamos num processo. Qual o processo? O foco do processo hoje chama-se moralização do país, da instituição pública, de um modo geral. E a atitude de um magistrado, nesse momento, quer dizer, que vai na contramão do processo, na prática, isso enfeia, gente, o processo, desanima, estimula uma prática negativa, mal feita de qualquer outro magistrado. Por exemplo, olhemos na nossa região, hoje o papel da Polícia Federal em nossa região aqui, dos juízes, dos promotores federais, tem sido um papel tranquilo, né? Sem essa manifestação pública, sem fogo de artifício, sem nada. Todo um trabalho foi feito de forma silenciosa, como é o trabalho da E só uma coisa, padre, às 6h30 da manhã, a Band e a Globo já estavam lá. Peraí, quem avisou? que justiça é essa? Que é isso? Como é que eu não tenho áudio? Só para encerrar, os marqueteiros do Lula, que se foi primo, se vendeu tapioca o Lula, vai ser chamado, que essa tapioca é de coco ou de manteiga? Eu quero saber, senão vai ser preso. O marqueteiro do Lula veio, de livre espontânea vontade, e foi preso coercitivamente. Aí depois o cara disse, eu vou saber se ele vai ficar ou vai continuar. Continua preso. Tem denúncia de tortura na Nova Guantánamo brasileira, que é lá na República de Paranaguá. Todo mundo está sabendo disso. Você só sai quando você delatar o que eu estou querendo ouvir. Tem essa questão. O que é mais grave ainda. Vai surgir muita coisa. Isso foi só o pavio que foi aceso aí, que esse cidadão lá, infelizmente, eu acho que ele não está dormindo direito, porque ele acabou de dar um mau tiro do pé da sua história. Olha, acrescente, eu acho que a versão que você está dando, Nonato, é um pouco também espetaculosa. Da forma como você está falando, você também está dizendo que é um espetáculo. Claro. Então, esse tipo de espetáculo aí, tanto faz. O seu discurso pode ser também voltado contra você quando você critica a forma do outro fazer e você está fazendo da mesma forma com relação ao outro. E eu tinha advertido isso antes. Mas eu quero só voltar a uma questão que você comentou aí sobre a FHC vendeu as telas, vendeu a Vale do Rio Doce, que era uma empresa superavitária e tudo. A preço de banana. E não fez nada com financiamento do BNDES. Então, por que logo após a FHC, Lula entrou
E Lula, com o discurso socialista e tal, não reestatizou a Vale do Não é Rio Doce. fácil assim, meu amigo, não é rápido assim, não. Mas foi fácil vender. Foi fácil vender assim. o PT estava na oposição. Eu estava. Sabe qual é a intenção do triplex? Sabe qual é a intenção do triplex? Sabe qual é a intenção? Porque estão ressuscitando o triplex. O triplex já foi provado há mais de 2 anos que não tem nada a ver com Lula nem ninguém. A questão do triplex é porque, indiretamente, querem atingir a OAS. Sabe o que é a OAS? É a firma que está tocando a obra da transposição. Eles querem chegar até aqui. A maioria da obra da transposição é tocada pela OAS. Todas as obras do PAC, todas, sem exceção, estão sendo atacadas. Agora sim, acusa, prende o diretor e para a obra. Porque enquanto não for resolvida, as obras ficam paradas. Esse jogo já está manjado demais. Tá entendendo? O que é que a própria presidente diz? Prendam os corruptos, mas a equipe técnica não tem nada a ver, as obras não podem parar. Mas o que eles querem é exatamente isso. Mostrar que a empresa é corrupta, que não pode estar trabalhando e que parem todas as obras. E aí para o país, meu amigo. Não é bem assim. Aí sim eu sou espetáculo. Se for dessa forma, não, mas eu vou o que está parando o país é a corrupção, não é obra que tá parada. A denúncia de corrupção. Não. A denúncia de corrupção. A corrupção está sendo comprovada. O próprio mensalão. Quem está sendo preso, não está sendo preso porque é bonito então ou feio, me responda uma coisa. Onde estão os denunciados da grande mídia brasileira do Suíçalão? Ratinho, João Saad, toda a família Marinho. Está sendo investigado. 10 vezes maior do que o está silenciado. Não, então quando for investigado, aí vai é ser, outra questão. Vai ser porque com a entrada de Delcídio agora na delação, e aí o que vazou foram 60 linhas, se não me falha a memória, o que disseram aí são 400 páginas. 400 páginas de delação. A minha espetacularidade, então, eu quero o seguinte, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Essa delação de Delcídio do Amaral chegou em Aécio, e Aécio já é pela segunda vez denunciado, Aécio Neves. Quinta, mas eu estou dizendo agora, nesse último agora mês. Foram 3 seguidas. E aí vai chegar em outros senadores do PSDB, do PMDB, do PP. Então, quer dizer, está começando a enraizar, a se ampliar. E essa ampliação vai significar investigação. Então, essa dualidade aí, porque não tem ninguém do PSDB, vai ter. É porque se você está investigando essa fatia aqui, você tem que concluir isso aqui para você poder expandir. Se você começar a pegar tudo, não tem pessoal qualificado, pessoal suficiente para assumir isso. A gente sabe disso. A gente sabe dos problemas da Polícia Federal no governo de Fernando Henrique. Não tinha pessoal, não tinha material microscópio para você fazer uma análise. Aí houve concurso, a Polícia Federal se ampliou e foi dada a ela, agora no governo de Dilma, principalmente no primeiro governo, poderes de investigação. Teve outro fato que aconteceu nessa espetacularidade da coerção que chamou a atenção do mundo todo. A gente veja nas redes sociais que você vai ver. A cúpula do governo, os assessores de Beto Richa, o Francisquini, o deputado de lá, foi o que comandou aquele ataque aos professores do Paraná, que Beto Richa ordenou, no qual foram atirados na cara do professor de balas cilíndricas, que são proibidas em manifestações. Ele ordenou e que cegaram, professor, você sabe disso, cegaram 9 professores universitários com balas de borracha cilíndricas impróprias para esse tipo de reação. E foi o Francisquini que criou a Lava Jato, que é o patrão do seu Moro, que ordenou isso. Ele, o filho e o Bolsonaro, mais seu filho, sabe onde estavam às 6h30 da manhã? Na Polícia Federal do Paraná, com foguetes esperando a chegada do Lula. O Lula ia ser preso, ele não ia ser só conduzido coercitivamente, ele ia preso na política, na carceragem do Paraná. Só que, quando chegou no aeroporto, que teve aquela mobilização grandiosa da população brasileira, foi uma surpresa para eles, estava lá o ministro, o Marco Aurélio, não é o outro lá, e alguns representantes da aeronáutica. E eles impediram que a turma do Moro, os 200 policiais, mais aeronaves, mais carro de polícia para prender uma pessoa que não estava nem intimado, certo? Aí diz que isso é correto, eu acho que tem uma coisa errada, meu amigo, pelo amor de Deus. Outra coisa, não deixaram levar o cara. Se vai depois, depõe aqui. Porque no outro lado da via tinha a sede suntuosa da Polícia Federal. Por que tem que levar para o Paraná? O que é que o Paraná tem melhor do que todo o resto do Brasil, do que São Paulo, Rio e Brasília? Agora, fazer a gente de trouxa, achar que a gente acredita nesse tipo de prática e achar que isso é normal, juridicamente normal, isso é impossível de entrar na cabeça de qualquer cidadão que tem um pouco de sanidade na mente, né? Porque eles iam levar sim, e quando vira a besteira que fizeram, e graças a Deus,
foi um bom acontecimento, porque, veja bem, Judemar, no meio dessa questão existem os que estão na direita, que é o termo que diz, os que estão na esquerda, os que são neutros, eu nem sou ele, nem sou aquilo, como vocês colocam, e tem muita gente que estava desse jeito. Eu vou ver de que lado eu vou ficar. Eu vou ver de que lado eu vou entrar. Eu vou esperar acontecer alguma coisa. Veja a reação, a quantidade de filiados no Partido Trabalhadores, o posicionamento da grande multidão que se direcionou contra esse juiz e a favor do Lula. Foi gritante nas redes sociais. E outra coisa, a sorte da presidente Dilma, porque eu estou aqui, eu comungo com o projeto do PT, mas não sou obrigado a concordar com muita coisa que o PT faz, não. A lerdeza do projeto Dilma, do governo, de coligações, aquele ministro banana da economia que não disse a que veio até hoje, o Cardoso, que tudo isso aconteceu porque ele foi um banana também Ministério da Justiça. Isso eu faço minhas críticas. Muitas coisas podiam ter sido evitadas. E o PT com essa história de, nós somos tão puros que vamos esperar aqui a verdade prevaleça, perde muito com isso. Está na hora de bater duro também. Não é espetacularidade, mas é uma reação de tanta coisa errada que você vê e as pessoas simplesmente acham que isso é normal. Eu não acho normal um juiz conduzir um processo dessa forma. Eu não sou jurista, não sou advogado. Mas eu observo, é a minha forma de observar, pela minha vivência, pelo tempo que eu tenho em movimento estudantil e na política do Brasil. E nas últimas, começando com ser mais popular até o mais inteligente. Olha, trazer algumas mensagens que chegam aqui. Parabéns a Nonato e também ao padre Francivaldo pelas colocações lúcidas e inteligentes. Gildemar, na teoria, a prática é outra. A própria Luciana Genro caracteriza a condução coercitiva de Lula como desnecessária e arbitrária. Regina, do bairro dos Municípios. Outra mensagem que a gente recebe aqui do Silvio Darlan. E ele manda uma imagem aqui para a gente que diz o seguinte: o que os debatedores acham do pedido de prisão preventiva do Ministério Público do ex-presidente Lula, na denúncia em que o acusa do ex-presidente esconder que é o dono do triplex, como o Nonato já trazia aqui. Outra mensagem que a gente recebe no WhatsApp, deixa-me ver aqui. Eu vou responder desse caso do triplex. Certo. Qual a posição dos debatedores em relação à não investigação do Lava Jato? Segundo o Marcos Montinelli, da cidade de Afogados da Ingazeira, no Pernambuco, ele acha que a investigação da Lava Jato não atinge a todos, e somente a um certo grupo. Qual a opinião dos debatedores? Eu estou falando mais do que os outros. O Cássio Concerini, do Ministério Público de São Paulo, aquele que é muito parecido com o Moro, aquele processo ali já foi desqualificado pelo CNJ, certo? Já foi desqualificado. Ele não tem instância para estar naquele processo. Não é da competência dele. Isso já foi provado. Mas ele quer, como não tem o que fazer, ele quer levar o projeto ao Ministério da Justiça, ao Ministério Público Federal. E produzir matéria para a Globo. Que produza matéria, porque a Globo tem que ter noticiários. Esse cidadão, quando ele foi desqualificado naquela primeira intenção dele levar Lula para São Paulo, que todo mundo ocupou o Fórum da Barra Funda, ele levou Vacário para o Paraná. Sabe? Porque ali ele viu que perdeu. Quando ele viu que não ia para frente com aquela historinha dele, levou o Vacário para depois no Paraná. O Vacário chegou lá e ficou calado. Porque também não tinha obrigação de responder para aquele cidadão que acabou de saber que ele é um desqualificado. Esse cidadão, para vocês, está na internet, certo? Ele já tem vários processos contra forja de provas. Ele teve um atrito com um comerciante de São Paulo e ele chegou a trazer, a comprar pela internet, por fora da Barra Funda, maconha sintética para forjar um crime contra comerciantes. Só que ele foi tão burro que esse tipo de maconha sintética não está no nosso Código Penal. Então, esse tipo de gente que a gente tem que questionar a sua formação, seu berço. Como é que esse cidadão chegou até ali e vai decidir a vida de uma pessoa, de um país? Certo? Esse tipo de atitude, sim, é espetaculosa. É para dar manchete, é para dar audiência no jornal que está falido. A Globo está vendendo suas subsidiárias e está fechando todas pelo país. Aí vamos... Segundo o Lava Jato não foi apurado. A questão do nosso... Deixa eu me ver aqui recuperar um pouco aí o nome dele aqui, para a gente registrar a mensagem dele. Ele está no Pernambuco, na cidade de Afogados de Ingazeira, no Pernambuco. Ele diz o seguinte: é o Marcos Montinelli, o do blog Marcos Montinelli, e também Ericácio Gravações. Eles estão acompanhando o nosso programa. E ele manda a sua opinião dizendo que a investigação da Lava Jato não atinge a todos. Algumas pessoas ainda estão engavetadas. Segundo a opinião dele, o que vocês acham? Eu posso até me remeter a isso, mas antes eu queria dizer ao Nonato que eu não sou neutro. Eu tenho um partido, presido esse partido aqui em Cajazeiras, e o pessoal tem uma posição a respeito do governo Dilma.
nós somos opositores ao governo Dilma. E eu, como professor da universidade, eu posso lhe dizer uma coisa. No primeiro mandato do governo Dilma, nós passamos 4 meses de greve. 4 meses. A fábrica de ciência e tecnologia da nação, que é uma universidade federal, onde tem os recursos e os profissionais mais qualificados, paralisada durante 4 meses. No segundo mandato do governo Dilma, mais 4 meses de greve. Então, quando é que a gente vai ganhar um prêmio Nobel, padre? Quando é que a gente vai saber que aquela criança que entrou na creche, que está merendando, segundo o senhor, tem algumas creches que não estão, que está na escola pública, que não está querendo matar a professora com a cadeirada ou com a facada, porque o senhor sabe que existe isso na escola pública, a violência está tomando de conta da escola pública e simplesmente os gestores não estão oferecendo uma solução para isso, uma solução educacional, né? A gente sabe que essas crianças que foram filtradas, que chegarem até a universidade, que são poucas, provavelmente não terão tido uma formação capaz de lhes indicar que o seu futuro como profissionais estará assegurado. Então, quando é que a gente vai ganhar um prêmio Nobel para mostrar que esse país superou as deficiências em educação? Tá difícil, tá muito difícil, né? Quanto ao menino lá de Afogado da Engazeira, eu digo o seguinte, eu tenho um primo que trabalha na Receita Federal lá em Fortaleza, aliás, no Porto do Pecém. Então ele chega lá num galpão que tem, por exemplo, 1000 containers. 1000 containers. E ele tá, o dia dele, o plantão dele de 24 horas é para fiscalizar os containers. Ele mais 3 colegas, ou 4, dependendo. Se um tiver doente, só vão 3. E aí eles olham assim e dizem, o que é que a gente vai fazer? Não tem. É impossível você dar conta de 1000 containers, 4 pessoas. E aí eles são seletivos, eles pegam essa faixa aqui e vão passar o pente fino. O restante, lamentavelmente, não vai poder porque não tem pessoal para isso. Então é como eu disse, a Operação Lava Jato está começando a apontar em outras direções. Se houvesse pessoal para isso, acredito que o Brasil todo estaria agora sendo passado a limpo, mas em todo canto, inclusive aqui nessa cidade. Mas aqui ainda está lento, o processo está lento. A gente sabe de crimes que foram cometidos aqui, que ainda vão aparecer, e a gente já sabe antecipadamente, e que talvez antes da eleição esse crime não venha aflorar. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai conviver com o delito, com o delituoso, com o bandido pós-eleição aqui? Né? Nós temos aqui uma pessoa que está impedido de ser candidato, que já tem mais de 50 processos federais, condenações e dinheiro devolvido, porque desviou dinheiro de onde não deveria. E as pessoas estão apoiando uma pessoa dessa? Então isso é fazer apologia ao crime. Gilmar, só uma parte. Eu acho que o rapaz perguntou o seguinte, por quê? Por que a Polícia Federal, certo, não tem a mesma eficácia em investigar, em conduzir, em prender, em algemar os tucanos, vamos colocar essa questão, como tem com os petistas. Eu lhe digo a você, esta Operação Lava Jato não é uma operação para acabar com corrupção. Ela é uma operação que está se transformando numa operação para criminalizar o PT. Discordo. Então vamos paralisar a Lava Jato? O que o PT quer é que paralise a Lava Jato para poder deixar todo mundo adormecido. Ou então ela assuma o seu verdadeiro lado. Ou então ela assuma a sua verdadeira função. Porque se ela continuar dessa forma... é contra a corrupção. Não, se ela continuar dessa forma, ela está transformando agora, sim, numa operaçãozinha criminalizadora e não para acabar com a corrupção. Ou ela toma vergonha na cara, ou ela se reajusta, ou ela desiste. Eu como cidadão, você como cidadão, o cidadão que está nos assistindo agora pode muito bem fazer o que eu estou fazendo nas redes sociais, exigindo que seja extensivo. Eu estou pedindo. Muita gente está pedindo, como eu, do PSOL, do PT, de outros partidos, estão pedindo para que chegue a todo mundo. É isso que a gente quer. Independente sem seletividade, PT, PSDB, PP, seja lá o que for, foi corrupto para cadeia. O que eu defendo é corrupto na cadeia, dinheiro devolvido. É isso que a gente quer. A gente não quer mais a ilusão de que tem um açude ali que não foi construído, mas que no papel o dinheiro já veio e já foi gasto. Né? A gente não quer mais saber que tem uma creche que poderia estar abrigando crianças que no papel está construído e não foi levantada uma parede. A gente não quer saber de escola para deficientes que deveria estar funcionando e o dinheiro foi desviado.
Então vamos parar com isso. Essa hipocrisia geral de ficar um acusando o outro, o outro acusando um. Aqui eu acho aqui ninguém está acusando o outro. Aqui ninguém está acusando o outro. Eu acho o seguinte, você está querendo trazer a coisa para uma questão política local. A gente começou com uma questão diferente e você está trazendo a coisa para a questão política sua. Isso tudo. De uma pré-candidatura. Aí a gente tem que desviar essa questão, pelo amor de Deus. Isso tudo é conjuntural. Pelo amor de Deus. Eu sei, mas nós somos uma coisa bem maior. Você está centralizando e direcionando a coisa para o seu lado político pessoal, Demar. Vamos parar por aí, né? Paralelos. É preciso traçar paralelos. Muda o rumo, porque você está trazendo a coisa para o lado político pessoal local. Voltamos para... O senhor é contra, você é contra. Eu acho que tanto Lula como o pé rapado qualquer, o cabo que rouba um supermercado para dar de comer o seu filho, que vai preso, se transforma num bandido muito maior. Esse aí sim, está sendo violentado nos seus direitos, porque é pobre. Agora, quem não é pobre, ser chamado a depor, ou coercitivamente ou não, eu não sou contra. Pronto, é a minha posição. Se a sua posição é contra, se a sua é contra, a minha é a favor, pronto, a nossa posição já foi dada. Acaba o programa. Não é isso? É porque nós não estamos discutindo, Judemar, essa questão genérica, é uma questão muito específica. É um ato, é uma decisão que foi tomada a nível nacional que tomou repercussão internacional. Certo? Verdade. E o que nós estamos falando, qual é a consequência, o desdobramento de uma decisão dessa na vida do país, no processo de apuração, no processo de depuração do país que a gente está passando. Espelho isso, né? Passa no povo, né? A influência, qual é a lição que o povo tira disso aí, qual é o juízo de valor, qual é o conceito que o povo vai tirar. E a nossa posição aí é no sentido de ajudar o povo a maturar, né, o conceito de cada um firme, para ninguém não tirar mais dúvida na cabeça. Imagine com esse, a gente olhando aqui, a Globo toda noite é um conjunto de notícias diferenciadas. O que vai ficando na cabeça do povo, entendeu? A gente tem que colocar a segurança do povo. Você pergunta por que é que hoje há um grande silêncio no Brasil? Esse silêncio se chama dúvida. O povo fica sem saber que atitude tomar. Por que é que bate na bacia? Alguém bate caçarola lá no primeiro andar dos edifícios e ninguém vai para a rua? Por que é que chama para protesto e ninguém vai? Porque o povo está no silêncio. O grande Aristóteles dizia, no momento de dúvida, suspenda o raciocínio, né? E vamos deixar a poeira baixar para a gente tomar uma decisão. Eu acho que no momento a gente não pode fugir da raia com todas as tendências que cada um tem, mas no momento, nosso debate de hoje, ele tem de levar, ajudar as pessoas que estão ligadas. Ninguém aqui é contra o processo de apuração. Nem você, nem eu, nem Nonato. Ninguém, todo mundo quer. O que nós estamos questionando aqui é que a forma como o processo acontece, por exemplo, uma tese que vocês colocaram aqui, por que é que muita gente é acusada e só a parte é presa, a outra não é presa? O outro vai responder livremente, quando for chamado. Então, o que está se colocando é isso. E ninguém concorda com isso. Outra coisa, padre, em relação às não punições. Se uma denúncia, qual o sentido da antecipação de uma tirada de uma revista com uma matéria caluniosa? Eu cito a capa da Veja, na sexta-feira, que uma vez saiu no domingo, saiu antes da eleição. Qual foi a punição para aquilo ali até hoje? Ali é um crime. Você teve acesso, por exemplo, quais são as partes afetadas num processo? A vítima, o acusado, o acusador e o juiz que vai interferir naquilo ali. Como é que uma revista que não faz parte do processo tem acesso a todos os autos e uma parte não tem? Me diga. Veja bem, outra coisa, os marqueteiros do Lula, quando vieram aqui, não tiveram acesso aos autos do processo pelo Sérgio Moro. Sabe o que ele disse quando os advogados foram pedir? Só vou dar o resumo final. Como é que eu vou defender um cliente se eu não tenho acesso a autos nenhum? Então qual a punição que vai ter a revista Isto É? Qual a intenção dela? Isso aí é normal? Para mim não é. Há uma intencionalidade macabra e forte na imprensa brasileira em provocar convulsões, porque aquilo causa uma revolta. Esse tipo de prática que você sabe que é mentira, e naquela hora que foi provado, e aí vai ficar disso mesmo? O cara não vai ser punido? Ali vai entrar a redação, ali vai entrar quem está por trás dela, que são os tentáculos da Globo, que deve 6 bilhões ao governo federal, certo? Que até me lembrei de um fato agora. A grande briga da Grande Globo com o Zé Disseu. Quando o Zé Disseu entrou, as concessões da Globo eram 82%, e o resto para 400 e 500 outros meios de comunicação. Quando ele mudou isso, a Globo passou a receber os 82% e o restante para os 400%. Houve uma mudança grande. Isso aí, houve uma quebra generalizada na TV Globo e seus tentáculos. Por isso essa saga
essa revolta contra o governo. Pegue o primeiro ano de Lula, de Dilma e veja todos os jornais nacionais de todas as vezes de lá para cá. É ridículo achar que isso é uma imprensa normal. É ridículo achar que isso aí não tem uma tendência de causar confusão, de causar revolta. Aí isso aí dissemina ódio entre as pessoas. Você vê um cara ali querendo odiar o outro porque vestiu uma camisa, apanhando na rua porque passou de vermelho. Não existe isso. Isso causa esse tipo de coisa. Esse povo tem que ser punido. Quem usa uma revista dessa, sabendo que vai acontecer esse problema, não pode ficar impune. Isso aí também é corrupção. Não é só a pessoa que desviou que ele tem que ser punido também, mas essa coisinha sórdida, silenciosa, que provoca uma confusão. Uma atuação dessa não é uma corrupção? Cadê a punição para esse tipo de gente? Nonato, padre, Claro. Zé Dias, você fez uma ponderação, padre Francivaldo. Bom, nós estamos debatendo aqui as consequências do ato do juiz Moro. Agora eu pergunto a vocês, juiz Moro não é Deus, não é o presidente da República, não é o presidente do STF, não é o presidente do STJ, é um juiz federal que está responsável por uma vara federal que está fazendo uma investigação de uma grande operação junto com todo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Juiz Moro tem hierarquicamente superiores. Então, se grande parte da sociedade, quando eu digo grande parte, é porque a parte afetada, que são os governistas, estão sentindo que o juiz se excedeu. Então, por que é que não se faz uma grande mobilização para que o juiz Moro, através da hierarquia dos seus superiores, saia do caso? Já está sendo feita. A Sim, CNJ aí, agora já qual o começou. resultado disso Já tá até sendo agora? Né? Será que a hierarquia do juiz Moro vai entender da mesma forma que os revoltados estão entendendo? Né? Será que não há, entre aqueles que estão acima dele, também uma preocupação com a investigação do que está ocorrendo de errado Quando nesse país? houve a primeira tentativa, que foi mudar o ministro da Justiça, a turma do Moro já entrou com um pedido de saída do cara. Não foi a turma do Moro, foi o PPS. Foi o PPS. Julgou inconstitucional. Por que o medo também? Certo? Por que o medo? Porque o cara ia dar uma barrada naquilo ali. Porque ia tá entendendo? paralisar a Lava Jato. Não era paralisar a Lava Jato. Ia tomar uma posição contra esse tipo de posicionamento do cara. Essa jogadinha para a Lava Jato, não. Aí não, correram e entraram com um pedido. Não, o cara não pode assumir. Ah, por que só pode assumir? O que? Deles? O discurso é paralisa a Lava Jato porque não estão investigando a Aécio. Se ela está errada, se ela está mal Aí deixa de direcionada, investigar quem está sendo se ela está seletiva, condenado. se ela está seletiva, ela não está cumprindo com o seu papel. E agora foi provado que ela é seletiva. Não tem como discutir o contrário, porque foi provado agora, com essa barrigada do Moro, que a Lava Jato é seletiva, é intencional, e a intenção dela é criminalizar exatamente um lado político, e isso está causando convulsão nacional, certo? Isso também é crime, e deve ser punido. Eu não acho que esteja havendo convulsão, não. Eu acho que estão fabricando um confronto. E esse confronto... Sai na rua em São Paulo. Olha, a torcida, sim, eu vou lhes dar um exemplo. Não vai haver golpe. A torcida do Corinthians, olha um exemplo. Parece que o governo está torcendo para que olha um exemplo que ninguém está sabendo porque não sai na Globo. Olha, não vai ter golpe. Algo que não sai na Globo, que aconteceu agora em São Paulo. Aí onde a violência está chegando. A torcida do Corinthians levou para os seus estádios, para a Arena Corinthians, várias faixas, grandes faixas, sim, contra os ladrões de merenda. Vamos falar em corrupção? Cadê a punição para o ladrão de merenda de São Paulo? Foi o que a torcida do Corinthians fez. Fez o seu papel de política e levou faixas. Não, estou perguntando, não a você não, a todo mundo. Certo. Levou faixas para o Estado pedindo 3 coisas. Punição para os ladrões de merenda, certo? Não ao monopólio da Globo, que aí eu coloco só no Brasil que o futebol é depois da novela das 9. E fisicamente, para qualquer atleta, você não rende às 11 da noite. Você rende durante o dia. Ninguém joga futebol depois das 10 horas, não. Só no Brasil, cada novela das 9. Isso é uma manipulação que a Globo já tem há muito tempo. A torcida do Corinthians teve coragem, a Pavilhão Nova, Gavião da Fiel, e levou faixa fora a Rede Globo, fim desse monopólio da transmissão do futebol, e apoio ao Lula. Força Lula. O que aconteceu 2 semanas depois, não sei se você sabe. Os 2 líderes foram chamados para o mesmo fórum da Barra Funda para um depoimento sobre uma possível agressão, só que era pelas faixas. Porque a polícia de Alckmin foi lá e retirou faixa de forma ditatorial. Você não podia protestar nem no jogo de futebol. Aí o que a Gavião fez da outra vez? Colocou a faixa com aqueles meninos que entram, né, na mão dos jogadores. Quando chegou lá, eles abriram a faixa de novo. Certo? Aí a polícia foi lá, tomou e chamou os 2 representantes para um depoimento. Sabe o que houve na saída, meu amigo? Sabe o que houve na saída? Os 2 foram espancados numa esquina. Estão todos estourados no hospital, até dentes quebraram. Estouraram óleo e dente. Peraí, isso é normal?
Isso não faz parte de uma situação dessa. Isso não está dentro, é concomitantemente ligado a esse tipo de situação. A gente tem que prestar atenção nessas intenções de me jogar contra você, de me tornar agressivo, de jogar ele contra ele porque ele tem uma camisa vermelha. É exatamente por esse tipo. Não, eu estou dizendo aqui não. Eu estou dizendo na rua. Na rua. Ah, se você vestir uma camisa vermelha em São Paulo, você apanha. Caramba. Vai sair na rua de vermelho em São Paulo, você apanha. Não é brincadeira, não. Lamentavelmente, São Paulo é um dos estados mais atrasados. Eu quero chegar a esse ponto, infelizmente. Convivência São Paulo política. Já saiu aí, não vem me processar porque não foi eu que criei, não. Está nas redes sociais. Que é hoje o maior reduto de pessoas com distúrbios mentais do país. Né? Aí, a nova, acho que é aquela... Passar 4 horas no a branca, em um ônibus, branca, a elite branca paulistana, xenofóbica, ela acordou de uma forma mais perigosa do que em outra hora. Só que eles não contam com uma coisa. Primeiro, eu vejo jeito aqui em emissora de rádio de Cajazeiras, comparando hoje com 64. Comparando Vendilho com Collor. Eu vi a difusora caseira. Quando em agosto disseram, vai cair. Fizeram um programa de rádio, vai cair. No tempo de Collor foi desse jeito. Jornalistas formados, certo? Aí eu disse, espera aí, esse pessoal não sabe de uma coisa. No tempo em 64, a gente vivia ainda no imaginário coletivo. Era a Voz do Brasil, era o Estadão, certo? Fazendo medo do povo. No tempo de Collor não existia nem internet. A Globo tirou e botou o presidente, porque o último debate da Globo, o Boni riu da cara do brasileiro, que disse que Lula perdeu o governo porque quis. Que nós levamos Collor no último debate, pegamos 4 pastas de folhas em branco, com 3 folhas datilografadas de cima, com pincel atômico, dizendo que era tudo de processo contra ele. Abrimos só a primeira página e mostrava na televisão. Até passamos água em Collor, porque ele estava muito arrumado, e tiramos assim, lá, molhamos ele, parecia que ele vinha do Ministério Público correndo. Tudo prova contra você. Ali ele perdeu a eleição. Aí quando a gente abriu, era uma resma em branco. Então essa emissora fez isso. Se fosse hoje, tudo era provado. Hoje a rapidez de você desmentir uma emissora de rádio ou TV, num celular assim na rua, é muito rápido. Ninguém mais bota e tira presidente como a Globo fazia. Nós estamos numa época diferenciada. Então, existem as pessoas que têm sua cor partidária, de um lado, existe de outro, mas no meio tem aquele grande grupo, que são 82 milhões de acesso à internet, que são os que decidem. E diz, eu não sou idiota, eu vou optar por esse lado. Eu estou vendo uma grande demanda de pessoas em optar contra essa atitude do Moro. Eu não sei se vai ficar com o PT, mas que foi um tiro no pé foi, e que como se disse, reviveram o mito do Lula, que estava quase apagado. Ele achava que não ia mais nem ser candidato, mas isso até para ele foi bom. Certo? Para mim, foi mais um grande tiro no pé, uma grande barrigada, e que daí muitas coisas surgirão depois desse fato. Até a própria revisão de normas constitucionais jurídicas vão ser agora colocadas em questão. Você que está terminando direito, hoje está saindo, faz aquele juramento, dá de cara com um troço desse, e aí? Peraí, vamos dar uma olhadinha direitinho, para onde é que está indo isso tudo? Eu vou fazer daquele jeito? É um bom exemplo para mim? Eu vou atuar desta forma? Né? Então eu fico extremamente preocupado quando eu vejo brasileiros brigando com brasileiro não aceitando, chamando outro de idiota, porque como o cara não tem argumento, ele liga e chama você de imbecil, de idiota, e vai ser preso e acabou. Se você tem argumento, você diz, vamos conversar? Digo o seu que eu digo mesmo, vamos até o fim. Agora vamos lá. Eu vejo de um jeito, você vejo do outro. Talvez a minha seja certa, mas boa coisa que eu estou vendo, eu acho que eu não estou tão errado assim, não. Padre Francivaldo, Gildemar e Nonato, teríamos que fazer e teremos que fazer outros programas aqui para a gente debater outros assuntos aqui para serem debatidos aqui nessa mesa redonda do programa Interview. Desde já gostaria de agradecer a Nonato, Padre Francivaldo, também Gildemar, e as considerações finais, inicialmente de Gildemar, já que Nonato iniciou o programa, vamos começar agora o seu boa noite de encerramento do Gildemar, para assim concluirmos assim o Interview de hoje. Bem, para mim foi gratificante estar aqui por conta da natureza do programa. Eu acho que o programa contribuiu muito para que nós pudéssemos colocar posições muitas vezes enfáticas, algumas talvez equivocadas, mas eu acho que isso é fruto dessa aprendizagem que nós estamos vivenciando hoje na política. Nós somos um país novo, eu repito isso sempre, uma democracia em construção. Tivemos a ditadura nesse instante, um dia desse a gente era ditadura, agora a gente está combatendo
esse fantasma da ditadura que os resquícios. E eu lhe digo, não haverá golpe. E eu não sou prestidigitador, eu não sou mágico, eu não estou aqui olhando bola de cristal. Mas nós não temos clima para isso. Não existe um contingente militar para assumir esse país como se a gente fosse uma república de banana. Nós somos uma economia grandiosa no mundo. Então não é golpe, é coisa para república pequena, para exército, né, grande num povo desorganizado. E nós estamos atrás de encontrar os nossos valores. As instituições estão funcionando. A duras penas, é bem verdade. Algumas delas ainda precisam funcionar. Mas a gente tem que acreditar que a Polícia Federal está agindo, o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais. Eu acho que o Brasil, em todos os locais, está tendo uma reação à corrupção que está acontecendo. Esse fato isolado da condução coercitiva do Lula serviu para acirrar os ânimos, principalmente entre os juristas. Mas entre o povo, eu acho que o povo quer uma resposta maior, quer o fim da corrupção. Então, a gente está funcionando, o país está funcionando. É claro que a gente queria que fosse melhor, mas a gente está aprendendo a fazer democracia. Nós estamos errando quando elegemos um corrupto, um bandido, mas a gente tem a oportunidade de, 4 anos depois, retirá-lo de lá pelo voto. Então vamos acreditar que a democracia é feita por eleição e por voto. E vamos qualificar esse voto. Acho que nós temos aí uma juventude que está entrando agora com o seu primeiro voto, e essa juventude precisa entender que um país governado pela direita ou governado por uma esquerda doentia não vai trazer a satisfação que ele quer. Então a gente quer uma grande coalizão nacional para que a gente possa, né, discutir os problemas desse país. E discutindo os problemas desse país, nós iremos encontrar soluções. Nós somos competentes. Nós só precisamos de oportunidade, de escola para estudar, de um bom posto de saúde no bairro para não precisar estar morrendo na fila de hospital. Então a gente precisa melhorar a nossa condição, mas melhorando a nossa participação como cidadão. Então eu deixo um grande abraço aí para os internautas e agradecer aqui a TV Diário do Sertão, Zé Dias, como apresentador. Foi um grande prazer participar desse debate e queria abraçar aqui os meus colegas, Padre Francivaldo e Nonato, pelo grande debate que nós fizemos. Um abraço, Gildemar. E agora, Nonato, suas considerações finais. Eu me reporto a frase que a gente mais escuta todo dia, que é crise. Onde vai? Todo ano, eu passo o início do ano, é sagrado de lei, uns dias no litoral. Passou o final do ano, a gente não tinha chegado em restaurantes, não tinha lugar para sentar, não tinha lugar para estacionar o carro. Eu nunca vi tanto carro importado em João Pessoa, tanto Lamborghini, tanta Ferrari, tanta coisa. Eu digo, meu Deus, que crise é essa? É crise só em Cajazeiras? O que está acontecendo? E muitos carros importados com adesivo fora Dilma. Aí foi que eu fiquei mais maluco ainda. Eu digo, rodamos 2h30 tentando um lugar para estacionar. Não conseguimos, voltamos para casa, fomos fazer miojo, macarrão pra gente almoçar. Porque o segundo dia do início do ano, lotado, tudo. Aí eu digo, caramba, eu comecei a ver as diversas cores, diversos tipos de pessoas que estavam lá. E porque no Brasil foi o maior fluxo de turismo interno em toda a década. Foi esse ano passado, não sei se vocês souberam, com a crise. Depois não tinha dinheiro para ir para Miami, porque a elite brasileira dizia o seguinte: eu ia 6 vezes a Milão, trazia 6 relógios de 60 mil, agora só vou uma vez, só trago um. Essa é a crise da elite. E a nossa foi o maior fluxo de turismo interno do país, foi esse agora deste ano. Certo? Então é uma coisa, uma crise é uma questão setorial, certo? É como diz meu grande amigo Pepe, enquanto você chora, tem gente ganhando dinheiro vendendo lenços por aí. Então, e muita gente fica rico na crise, certo? Frase de Pepe, um abraço aí para Pepe. Mas aí eu me reporto mais a uma coisa. O Brasil, para entender o Brasil, você não pode chegar e dizer, porque na Finlândia é assim, na Noruega é assim, a França é assim, O Brasil é um continente que não tem sequer um tipo físico que você chega e diz, esse cara é brasileiro, olhando para ele. Você sabe diferenciar o inglês do americano, o nórdico, sabe diferenciar o holandês do escocês, do dinamarquês, do norueguês, você sabe. Na hora que ele abre a boca, na hora que você olha, você sabe. A postura, você sabe. Mas me digam vocês, qual cidadão que você diz, esse cara é brasileiro puro? Então, para você unificar um pensamento num continente de Belém
ao Chuí é muito difícil. E aí passa pelas questões de autonomia, de cidades e estados, que é muito comprido. Quando chega na Bahia, o cavalo está debaixo da rede, descansando devagarinho, né? A coisa já fica mais lenta. Então, a gente tem que parar um pouco para pensar. Nós somos um país continental lindíssimo, temos que valorizar mais ele do que Miami. E quando nós pararmos e disser, essa é a nossa terra, porque meu mundo, eu vou fazer para encerrar agora um questionamento de um filme de Pier Paolo Pasolini, que era Uma Noite sobre a Terra. Um cidadão vai para o morro, tipo o Cristo Redentor. Aí ele começa a observar assim, a cidade, a luz embaixo, os carros passando, aí uma cidade pequena do interior. Ele dizia, o que está acontecendo nesse exato momento, nesse horário, nas principais capitais do mundo? Aí começava. Cada vez que ele pensava em Nova York, era uma cena do filme. O mundo vivendo em abolição, babá. Madrid, Tóquio, tá. Aí ele foi descendo. Chegando, eu me vi no lugar dele. O que está acontecendo agora, nesse exato momento em Nova York? Agora. Tóquio, Paris, Amsterdã, Londres. Vamos descendo. São Paulo, Rio, João Pessoa, Patos, Campinas, Patos, outra casa. Nós estamos no alto sertão da Paraíba. Para muitos a gente nem existe. Aí o que eu não posso entender é as pessoas se tornarem inimigas por uma questão nacional que a gente vê aqui na cidade, ser adversários e achar colocar aquilo acima de tudo. O meu ponto de vista em relação a esse meu tipo de visão. Eu sou bacuniniano, eu não nego, filosoficamente eu me considero anarquista, mas apesar de não concebê-lo nessa sociedade dita organizada. Mas a minha prática de não me submeter a determinadas instituições sórdidas é que me leva a ter a liberdade de dar os meus posicionamentos. Por que eu não me filiei ao PT? Eu não concordo com algumas posturas do PT a nível local. E o não filiar me dá a liberdade de não concordar com os consensos. E aí eu tenho liberdade de falar o que eu quero e optar pelo espaço que eu acho que está agindo de forma correta. Meu boa noite para vocês. Eu acho que se eu já me estendi, aí tá comigo. Faz parte. Padre Francivaldo, nosso obrigado, boa noite, encerrando assim com o padre, né? Primeiro agradecer a iniciativa inteligente da TV Diário. Primeiro livro, um debate desse livre, sem censura. Sem censura. Sem censura. tendência. Isso é muito bom. Maravilha. Tem uma frase do filósofo, ele diz, onde não há liberdade de expressão, há tentativa de conspiração. Aqui houve, parece que ninguém conspirar contra ninguém, houve liberdade total. É claro que o debate foi o primeiro. Aqui só quem anotou o tópico foi o apresentador. Viu? Isso. Ninguém trouxe agenda, nada. Eu acho que o nosso esforço aqui, apesar de algumas tendências um pouco, é ajudar a sociedade. Não é defender o PSOL, nem o PT, nem qualquer outro partido. Nossa preocupação é melhorar o Brasil que nós amamos, que nós queremos, que nós produzimos. Agora, essas advertências que o Nonato faz aqui, e elas são, por demais, pertinentes. Nós não podemos criar esse clima de maniqueísmo no país. Que está acontecendo, que a Globo, que a grande imprensa está fazendo isso. Isso não pode. Dizer isso aqui tudo é ruim, agora não diz o que é bom não, só faz dizer, isso aqui tudo é ruim, né? Agora não diz, mas o que eu quero fazer é pior. Não diz, né? Crise, o país tem que, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. A gente tem de fazer um discurso correto. E o pior, minha gente, que a comunicação, sempre eu digo, a comunicação é maior do que todos os poderes do país juntos. Porque ela influencia. O homem é a visão que ele pensa. Aquele argentino dizia lá, a visão não é a vida, mas a condiciona. Sim, padre, a Globo está escondendo as notícias da Argentina, né? Do Macri, que é o AS de lá, né? Entendeu? Então nós, cada um que usa o microfone, se preocupe. Quantas eu fico triste em casa, alguém pega o microfone e acaba com o país. Esse Brasil não vale nada, esse país é uma porcaria, esse PT é uma desgraça. Quer dizer, é uma afirmação totalmente absurda. Principalmente vindo de sertanejos, né? Que é mais absurdo. Você que mora aqui, você vai negar 20 anos, quem mora nesse país há 20 anos, negar esse país, o que esse país é de 20 anos para cá, negar, e o que éramos antes, quer dizer, é um absurdo. Você vê até a liberdade, por exemplo, as condições materiais, as oportunidades desse país, a questão da inclusão social, você negar tudo isso. Então isso é um absurdo, pelo amor de Deus. Nós temos de construir nesse país uma perspectiva de otimismo, de esperança. Essa semana, com todo esse furdu, né,
de notícias, as bolsas caíram ou subiram. Porque o normal era cair, né? A economia. Quer dizer, pelo amor de Deus, o país somos nós, minha gente. Quando você fala mal do país, você está falando de você. Nós temos que dar contribuição, estudar, chegar em casa até tarde, assistir o telenoticiário, dar sua contribuição na rede social. O que eu já ouvi na rede social, o cidadão escrever, né? Assim, sem nenhuma responsabilidade, só sem medo pelo sadismo, né? Então, é preciso a gente... Então, esse debate, meu filho Zé Neto, você e o Pérez prestaram um grande serviço. Nonato, todo mundo sabe as inquietações. Nonato é um pesquisador, é um cientista, né? Dedica a sua vida. O professor Gildemar também, sua parte. Então, todo mundo está aqui dando seu contributo. Eu não sou nada dessa matéria, apenas eu escuto, assisto alguma coisa, né? Mas tenho minha contribuição baseada... Tem que ter um apaziguador. Tem que ter o apaziguador, claro. Eu não sou um especialista nem Nonato, nem Não vai benzer a gente. mas eu tenho a minha formação filosófica, moral, histórica. Eu vivo os fatos desse país, eu assisto o noticiário, dá simplesmente para a gente ter uma atitude mais ou menos aproximada da verdade e aí a gente ajudar a construir esse Brasil. Então, eu quero agradecer a aula de hoje, os companheiros Nonato, ao professor Gildemar, né? Foi muito bom, aprendi muito. Eu nem agradeci o espaço, nem agradeci o convite, acabei estendendo, né, a nosso amigo Zé Neto, né, e os companheiros que estão aqui, né, e que isso também nos enriquece. A gente tem muita coisa para botar para fora e eu não aguento, brigo muito com a mulher em casa. Eu não sou de ficar em casa brigando com a televisão, sabe? Eu passei 10 anos, 15 anos da minha vida em movimento estudantil, fui já 10 congressos de UNE pelo Brasil todo, bati o país antes do 18 todo, né? Aí a gente para e acha que já viu de tudo. Aí quando você vê determinadas situações, você diz, peraí, eu tenho uma obrigação de dar uma cutucadinha lá, né, em relação ao que eu estou vendo nisso. Né? Então é um espaço como esse, é por demais rico, principalmente na nossa cidade, a terra da cultura da Paraíba, muito embora algumas pessoas quiseram mudar o nome dela um dia desse, isso só nos ajuda e nos fortalece quando a gente é convidado a participar de um evento como esse, com pessoas desse gabarito. E concluindo, Zé Neto, eu dizer o seguinte, esse debate foi o começo. É claro que Gildemar queria falar muita coisa, Nonato também queria falar muita coisa, que ele não tem esperança se vai ter outro debate disso. Com certeza. Mas eu acho que seria muito interessante, se você fizer outro debate, não será mais como esse, né? Será mais finalista, será mais focado, será mais objetivo, as pessoas falarão menos, né? E aí, de qualquer forma, tem que começar. E rogo a Deus, oxalá, que você, a direção, do modo geral, promova outros debates nessa linha que vocês vão fazer muito bem à sociedade, vão cobrar, vão exigir que eu pesquise mais Gildemar, Nonato, e a gente possa dar a nossa colaboração para o nosso país nesse momento, porque as redes sociais hoje, a internet presta esse papel fundamental. Quantas pessoas estão na dúvida, sem saber, é verdade o que estão falando? É verdade. Quantas pessoas vão dormir doentes, tem que tomar remédio, depois que escuta o Jornal Nacional, pensando quando é que Lula vai ser preso mesmo, né? Todo dia. O que vai acontecer? Se for, o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse país? Então, eu acho Será que vão confiscar meu dinheiro que tá do banco? debate como esse ajuda muito. E você ter a ousadia e a coragem, né, de promover, incentivar e colocar no coração, no imaginário das pessoas, certeza. Uma coisa eu tenho certeza. Frente de emergência, a gente não vai ter emergência. Feijão preto pra cá não, pelo amor de Deus. Nunca mais... E a palavra abraço. final, obrigado. Só mesmo. Obrigado. Um abraço aos debatedores e um carinhoso e um fraternal abraço para você que está do outro lado da tela, que acompanhou durante mais de 1 hora esse debate enriquecedor, tanto para nós aqui que estamos no estúdio, mas claro para você formar a sua opinião. Nosso boa noite, nosso cordial abraço. Até o próximo interview, programa de entrevistas e também debate na TV Diário do Sertão. Tchau.